Salmos, capítulo 23, versículo 4, diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 23 é um salmo muito lido, muito conhecido, que retrata o Senhor como nosso pastor. E eu gostaria de compartilhar com você, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Apesar do quadro se chamar Colocando a Casa em Ordem, é importante não somente a casa física, como também a casa emocional estar em equilíbrio. E esse Salmo 23 é um salmo que nos estabiliza. A gente fala no Salmo 23, às vezes nos esquecendo de falar no 22. O capítulo 22 do livro de Salmos diz: o Messias sofre, mas triunfa. Só existe o Salmo 23 por causa do 22. O capítulo 22 do livro de Salmo é um salmo messiânico. Ele mostra o sofrimento de Cristo na cruz. Ele retrata o sofrimento de Cristo no Calvário. É tanto que ele começa falando: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe que essa foi uma das falas de Cristo na cruz do Calvário. Então o salmista vem mostrando um Cristo que triunfa no Salmo 23, no Salmo 22. E ele triunfa sobre o quê? Ele triunfa sobre a morte. Há um triunfo sobre a morte. É por isso que ele chega no Salmo 23 falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Presta atenção. O vale é da sombra da morte. Vamos prestar atenção no que é sombra. Se um ônibus te atropelar, vai causar dano? Sim. Mas se a sombra do ônibus passar por você, causará dano? Não. É isso que o salmista está falando. Como o Messias venceu a morte no Salmo 22, ele chega no Salmo 23 falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra, presta atenção, não é mais a morte. A morte não tem poder sobre minha vida, sobre a sua vida, porque o Messias triunfou sobre ela. Ó morte, onde está a tua vitória? Nós estamos vivendo uma época de tanto medo, uma época de tanto pavor, mas o salmista vem dizendo para a gente: presta atenção, é a sombra. É a sombra da morte. A sombra não te causará dano algum. Talvez você tenha perdido algum parente, talvez você tenha perdido algum amigo, talvez você esteja com medo, medo de hospital, medo da pandemia, medo do vírus, medo da perda. O salmista está aqui te dizendo: o Salmo 23 só existe porque o Messias triunfou sobre a morte no Salmo 22. Descansa, o vale da sombra da morte não tem poder sobre a tua vida. Nenhuma sombra tem poder de causar mal a ninguém. Não tenha medo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O salmista fala isso com muita propriedade, porque era um vale conhecido por todo mundo. Era natural o pastor passar com as ovelhas por aquele vale. Ou você pensa que ovelha só atravessa pastos verdejantes? Não, não. O pastor também conduz a ovelha pelo vale. Mas guarde, o vale é da sombra da morte. Sombra não tem poder sobre a vida de ninguém. Logo, viva a sua vida dizendo: se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, com Cristo eu estou. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.